Então, primeiro um cara chamado bispo, falso bispo, claro, vai lá e desfere um tiro no presidente. Não matou, faltou pouco para matar, mas não matou. Daí ele pega uma faca e então desfere uma facada, essa sim, letal. É, cara. E por falar em facada letal, também teve aquela outra facada letal, né? Que foi desferida por um cara que era manso e louco, né? Era manso só no nome, mas louco ficou provado depois que prenderam ele, né? Depois dessa facada letal pelas costas e que matou um dos políticos mais importantes do Brasil em plena campanha. Tá certo que era um político, assim, polêmico, né? Agressivo, andava sempre armado, né? Um cara que era odiado pelo menos pela metade do país e venerado por outras, né? Mas, pô, tomar uma facada e morrer é muita violência política, isso não pode continuar assim. E tem outra, também tem o sniper do Alegrete. É o sniper do Alegrete que matou o presidente de um dos países mais importantes do mundo. Um país chamado Rio Grande do Sul. Exatamente, um país independente, autônomo, que teve o seu vice-presidente morto por um sniper. Lá no Alegrete. Que era a capital, inclusive, naquele momento, desse importantíssimo país. Sim. E outra coisa. E o atentado ao nosso imperador barbudo, hein? Aquele de barba branca, que tomou um tiro na carruagem, quase morreu. Tu tá confuso, né? Tá confuso. Que tiro é esse? Que facada? Que sniper? É que tu não sabe nada. Tu não sabe nada. Então tu não sabe que o Brasil é um país muito mais violento que os Estados Unidos politicamente. Não, né? Mais violento que os Estados Unidos, não. Mas, cara, os atentados políticos que ocorreram no Brasil foram bem sérios, bem marcantes, tiveram um grande impacto na política nacional, só que ninguém mais dá a menor bola para eles, né? O mais ruidoso deles não chegou a se concretizar. Foi a tentativa de assassinato do Prudente de Moraes, primeiro presidente civil do Brasil, né? Golpe militar de 1889, dois presidentes milico bem autoritário, Deodoro e Floriano. Aí uma eleição bem tumultuada e as pessoas dizendo assim, não vai tomar posse, não vai tomar posse. Mas o Prudente de Moraes tomou posse. Tomou posse, mas havia muita inquietação em torno do mandato dele, né? Os golpistas estavam sempre prontos para derrubá-lo do poder e trazer de volta uma ditadura militar. Isso acontece no Brasil. E aí, além de tudo, ele era chamado de prudente demais por causa da maneira, por causa do jeito que ele estava combatendo a revolta lá em Canudos, lá no nordeste do Brasil, na Bahia, né? A revolta messiânica, a revolta evangélica do Antônio Conselheiro. E justamente quando ele estava no porto do Rio de Janeiro, recebendo de volta os soldados que tinham arriscado sua vida e tinham dizimado, matado todos os miseráveis, desvalidos de Canudos, em troca de uma casa própria que nunca receberam, essa é outra história, mas vai lá ver o meu episódio, A Primeira Favela, que tu vai ver. Ele estava lá no porto, esperando para receber os gloriosos soldados com as mãos sujas de sangue, quando se aproxima dele, cara, um sujeito chamado Bispo, Adélio Bispo, não, é um sujeito chamado Marcelino Bispo de Melo, que era um florianista, ou seja, adepto do Floriano Peixoto, e que vai desferir um tiro nele, e o Prudente de Moraes era o típico almofadinha, né, tava com uma cartola, tentou afastar a arma com a cartola, né, mas a arma falhou 5 vezes, só na sexta disparou um tiro ali que raspou. E aí, o Marechal Bittencourt, que era ministro do Prudente de Moraes, tenta se avançar no agressor, no bispo, no Adélio, no Marcelino Bispo, e o bispo tem uma facada e pá! Dá a facada e dá a viradinha. Sabe a viradinha? Dá a viradinha e o Marechal Bittencourt vem a óbito. Sabe o que é o melhor de tudo isso?
é que se descobriu depois que o vice-presidente, o Vitorino, que era florianista, estava por trás do atentado. É o vice tentando matar o presidente, tipo assim, Temer e Dilma. Eu já fiz um episódio sobre isso, chama O Vice-Golpista. Vai lá ver, cara, o canal Buenas Ideias não tá morto, o canal Buenas Ideias tá mais vivo do que nunca. Já deram facada, já deram tiro, já tentaram enforcar, mas não, o conhecimento vive e floresce nesse canal. Então vai lá ver, O Vice-Golpista se chama, eu fiz bem na época do Temer essa história. Bom, julgaram, né, houve um julgamento, ali caiu no STF e o STF acabou absolvendo o Vitorino, mas a carreira política dele acabou, porque o assassino morava num condomínio no Rio de Janeiro chamado Vivendas da Barra, onde morava o não, confundi, não foi assim, mas o Vitorino deu para ele, né? E o Marechal Bittencourt passou a ser chamado de um Marechal de Ouro, porque o Floriano era conhecido como Marechal de Ferro. Mas ninguém mais se lembra do pobre Bittencourt, que sacrificou-se para defender o primeiro presidente civil do Brasil. Mas a facada realmente que mudou os rumos do Brasil, e tu não sabe nada, é a facada que no dia 7 de setembro de 1915 vitimou aquele que era o mais importante político da história do Brasil na época e que tu, na tua ignorância constrangedora, nem sabe. O José Pinheiro Machado. O Pinheiro Machado era chamado pela imprensa de o fazedor de reis. Sim, porque ele tinha feito pelo menos 3 presidentes da República. Ele tinha garantido a posse e posto no poder 3 presidentes da República, dentre eles o Hermes da Fonseca, né, que foi o primeiro milico eleito do Brasil. Às vezes, de vez em quando, os brasileiros vão às urnas e elegem um militar, que foi o caso da eleição do Hermes da Fonseca, da qual também já fiz um episódio aqui para ver se a tua ignorância se dissipa, porque foi aquela que teria sido a campanha eleitoral mais acirrada, mais polêmica, mais polarizada da história do Brasil. A campanha do Rui Barbosa, o candidato civilista, o candidato das liberdades civis, da cultura, da luminosidade, do humanismo, contra Hermes da Fonseca, o candidato militarista, obscurantista, agressivo, a favor de arma, contra a vacina. Quer dizer, contra a vacina não sei se ele era, né? Mas sabe como é essa gente? E aí quem é que os brasileiros escolheram? O Hermes da Fonseca. Mas é claro que foi uma eleição manipulada. E quem manipulava essas eleições? O cara que era o chefe das urnas eletrônicas. Não tinha urnas eletrônicas, era voto no papel, o voto fake no papel, o voto sempre manipulado do papel. Isso mesmo. E quem era o chefe da comissão apuradora de votos do Senado? Era ele, o Pinheiro Machado. Pinheiro Machado era o P das galáxias, né? Ele tinha cortado a cabeça do Gumercindo Saraiva, só isso, que tu também não sabe quem é. Na mais sangrenta guerra civil da história do Brasil, a Revolução Federalista de 1893. Nós já estamos em 1915, nós estamos no dia 7 de setembro de 1915, quando um padeiro desempregado, nascido no interior do Rio Grande do Sul, conseguiu se dirigir até o Rio de Janeiro. Chegou no Rio de Janeiro, ficou com uma faca nas mãos, e quando o Pinheiro Machado vinha subindo, ou sei lá, descendo é mais legal, né? Não interessa se ele vinha subindo ou descendo, ele estava nas escadarias do Hotel dos Estrangeiros, um dos hotéis, o hotel mais chique, mais importante do Rio de Janeiro, onde o Pinheiro Machado ia com seu bigode, com a sua bengala de cabo de marfim, que ele dizia que era marfim de unicórnio. Cara, ele era um homem que sempre perfumado, sempre bababá, e dentro da bengala tinha uma espada, é claro, né, cara? Ele tinha matado 786.819 pessoas, esse é o número correto, 786.819 pessoas é o total de pessoas que ele matou ao longo da carreira dele, especialmente na Revolução, na Guerra Civil de 1898. Ele era jogo duro, né? E era um homem de frases fabulosas, né? Tanto é que uma vez disseram assim, ô senador, ele era senador, né? Ô senador,
O fulano de tal está falando mal de você. Ele disse, estranho, não me lembro de ter feito nenhum favor para ele. Outra vez cercaram o carro dele, a multidão furiosa, porque ele era acusado pela carestia, ele era acusado pela inflação, ele era acusado pela repressão, pela tudo. E aliás, era tudo verdade mesmo. O povo cercou o carro dele e ele disse para o motorista, toque, toque. Não tão rápido que pareça fuga, não tão devagar que pareça provocação. E ele profetizou a própria morte. Ele disse assim, vão querer me matar, mas vão me matar pelas costas, esses pernas finas, que quer dizer esses bunda mole, né? Antes que fosse como César no Senado. E profetizou a própria morte, porque tomou de fato uma facada nas costas, morreu. Teve 4 dias de carnaval no Rio de Janeiro, tipo assim a morte do Olavo de Carvalho, sabe? E aí o Hermes da Fonseca determinou uma investigação porque se supôs que só podia ser um crime político. E averiguaram e concluíram que o Adélio era louco. Não, o Adélio é outro. Concluíram que o bispo era louco. Não, o bispo também é outro. Concluíram com Manso com C cedilha, porque ele disse, eu não sou manso com S porque eu não sou cavalo. O Manso Paiva, que se entregou, depois de dar a facada, ele ficou parado com a faca na mão. Aliás, essa faca faz parte do acervo tétrico do Museu da República, ali onde era o Palácio do Catete. Né? Ele se entregou para o próprio Cardoso de Almeida, que era o deputado paulista, o senador paulista, que estava junto com o Pinheiro Machado, descendo a escadaria, e o Pinheiro Machado olhou para ele e disse assim, canalhas, me esfaquearam, e se supõe que ele achou que tinha sido esfaqueado pelo próprio amigo, porque ele tomou a facada nas costas, não viu quem deu foi o tal Manso Paiva, que era um padeiro, já falei, desempregado, e que era doido. Concluíram que ele era doido. Ele sempre disse que agiu sozinho, ele disse que não tinha nenhum outro envolvimento político, que ele tinha agido assim por causa do ódio que ele sentia quando lia as reportagens do Correio da Manhã. O Correio da Manhã era o principal jornal do Brasil na época, tu não sabe nada. E o dono, quem era o dono do Correio da Manhã? Tu também não sabe quem era o dono do Correio da Manhã? Era o Roberto Marinho. Não, o dono do Correio da Manhã era o Edmundo Bittencourt, uma almofadinha, que odiava o Pinheiro Machado, que odiava ele. Marcaram um duelo, inclusive, uma vez, em Ipanema, na praia de Ipanema, então deserta. O Pinheiro Machado deixou o Edmundo dar o primeiro tiro, o Edmundo errou, o Pinheiro Machado deu o tiro para o alto. O Edmundo disse, não, eu quero uma nova chance. O Pinheiro Machado disse, atira primeiro. O Edmundo atirou primeiro e errou de novo. E o Pinheiro Machado deu um tiro na bunda dele, para ele aprender. Esse era o Pinheiro Machado. Só podia ter sido morto pelas costas pelo tal Manso Paiva, que foi preso, condenado a 30 anos de prisão, que era o máximo que poderia, que a legislação brasileira até hoje, inclusive, permite que se fique preso, né? E aí, tu sabe o que aconteceu? Em 1935, 20 anos depois, ele foi solto pelo Getúlio Vargas. Getúlio Vargas decretou a anistia dele em 1935. E ele morreu só em 1960, acho que redondo, sempre dizendo que tinha agido sozinho e sempre dizendo que tinha sido o ódio despertado pelas reportagens do Edmundo Bittencourt nele contra o Pinheiro Machado. Daí ele disse assim, ele morreu em 60? Não, ele morreu em 64, porque em 63, quando o Kennedy foi morto, repórteres brasileiros descobriram e foram entrevistá-lo. E ele disse, sabia que viriam me entrevistar agora que mataram o Kennedy. Eu acho que ele achava que ele era a bala que matou o Kennedy. A bala que não matou o Kennedy também não matou o Dom Pedro II, que em julho de 1889, tu não sabe, estava andando numa carruagem, onde hoje é a Praça Tiradentes, estava andando ali a carruagem e um cara chamado Augusto, não sei das coisas, Augusto Vale Nada, Augusto do Vale, chamava o guri, um português de 20 anos, pá! Disparou um tiro, Dom Pedro assim, pá, pegou pegou na murada, na moldura da caleça dele, a moldura interna. E o nosso querido imperador, depois mandado por exílio, logo poucos meses depois,
escapou de um atentado político. Mas nenhum desses atentados, cara, não, se bem que não, né? Eu ia dizer que nenhum desses atentados se equipara, mas teve um maravilhoso atentado que o cara desviou um avião e tentou jogar o avião contra o Palácio do Planalto para matar o Sarney, né? Esse também é sensacional. Virou filme, faz pouco. Previsão de turbulência durante o nosso voo. Isso aqui é um sequestro! Todo mundo quieto! Bora pra Brasília! Capitão, Brasília. VASP 375, destino Rio de Janeiro. Alterou a proa pra Brasília. Vai matar aquele filho da puta do Sarney! Porque o voo número 375 era da VASP, né? E aí um desempregado maranhense chamado Raimundo Nonato pegou esse avião, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, se não me engano, também não interessa, e entrou na cabine com um 38, cara! Sabe o que é um 38? Com 38, botou o 38 na cabeça do piloto e disse: leve esse avião para Cuba. Não era para Cuba, era pior. Leve esse avião para Brasília. Eu não sei o nome do piloto, que foi um herói, ficou fazendo uns volteios assim, o cara caiu, dominaram o cara, ele posou em Goiânia, e aí a polícia, sempre eficiente, entrou e matou o copiloto sem querer, e o cara, e o Sarney sobrevive até hoje, para a nossa alegria, um presidente letrado, um presidente maravilhoso, um presidente que nos ensinou como viver com 2.437% de inflação ao dia, né? Que era a inflação brasileira depois do Plano Cruzado, talvez tu te lembre. 2.487% ao dia era a inflação no Brasil no governo Sarney. Também, claro, teve o acidente que mudou a história, o atentado que mudou a história do Brasil, mas daí o cara, o Carlos Lacerda, era um jornalista, ainda não tinha ocupado o cargo público, acho eu, na época, tomou o tiro lá a mando do segurança do Getúlio, e o Getúlio acabaria se suicidando, né, na sequência dos acontecimentos. Mas o Carlos Lacerda é um mísero jornalista, atentado a jornalista, a gente poderia fazer uma série interminável. Mas agora chegamos ao auge do episódio, agora que vai começar o verdadeiro episódio. Sim, cara, a história do sniper do Alegrete. Essa história maravilhosa me foi contada pelo Henrique Pires, uma figura admirável lá de Pelotas, cultor das histórias do Rio Grande do Sul, conhecedor do Simões Lopes Neto, um homem culto, refinado, elegante, né? E que gosta de histórias de alcova. E essa parece ser uma história de alcova, embora nunca tenha sido elucidada. Essa história se passou no dia 13 de fevereiro, não sei se era carnaval, talvez fosse, seria melhor que fosse, carnaval no Brasil, né? 13 de fevereiro de 1845. Porque no maior país da América do Sul, nunca houve carnaval. Qual é o maior país da América do Sul? Ora, todo mundo sabe, é o Rio Grande do Sul. Sim, cara, o Rio Grande do Sul era um país separado do Brasil, tinha se separado em setembro de 1836, tinha criado a República Rio-Grandense, a gente não tinha nada a ver com vocês, brasileiros, nós éramos um país independente reconhecido pelo Uruguai, pelo Reino Unido e pela França, reconhecido pelo Uruguai, pela França e pelo Reino Unido, um país que tinha nascido em setembro de 1836 e que naquele glorioso 13 de fevereiro de 1845 ainda era um país independente e tinha, portanto, um vice-presidente. O vice-presidente chamava Paulo da Fontoura, quer dizer, ele tem outro nome, era Antônio Paulo da Fontoura. Antônio Paulo da Fontoura era o vice-presidente do maior país da América Latina, o Rio Grande do Sul, país independente. Quando estava na praça central do Alegrete, não me perguntes onde fica o Alegrete, vinha saindo assim numa casa e pá, tomou um tiro de um sniper, porque não se sabe de onde a bala veio, não tinha ninguém perto dele, pá, pum, foi vitimado, mataram o vice-presidente do mais importante país da América Latina, o Rio Grande do Sul, e o crime ficou impune. O crime ficou impune. Sabe por quê? Porque o Paulino, como era chamado, bom poeta, inclusive, segundo o meu amigo Henrique Pires,
E bom governante também. O Rio Grande do Sul só teve bons governantes, é óbvio, isso não precisava ele ter dito. Vinha saindo da casa de uma senhora casada, saindo da casa de uma senhora casada ao alvorecer, ao raiar do dia, na aurora precursora do farol do tiro certo. Vinha saindo, abriu a porta ali, assim, se arrumando, e pá, pum, pá, morreu. O crime foi investigado meio mais ou menos assim, e disse, acabou o crime. E aí o Rio Grande do Sul, infelizmente, deixou de ser um país, não sei se por causa desse crime, garanto que se um paulino estivesse vivo, ele não ia aceitar a reincorporação do Rio Grande do Sul a esse país horroroso, que é o país que vocês vivem, o Brasil, onde impera a violência política. Violência que levou o bispo a dar um tiro no presidente e o corno manso, aliás, o manso, a matar com uma facada, porque além de dar pelas costas, deu a viradinha, né? Então, como você vê, os Estados Unidos ainda tem muito a aprender com o Brasil. E mais ainda, a aprender com o Rio Grande do Sul e com o Alegrete, onde o sniper não acerta na orelha, acerta no meio do zoio. É isso aí, morrendo e aprendendo. Tchau.